Olá, sejam bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia e Educação. Eu sou a professora Ana Cláudia, do curso de Educação Física do Unisalesiano de Lins. E em nome do Unisalesiano e do nosso coordenador, eu agradeço a participação da nossa convidada, que eu já vou falar já dela para vocês. O 5º Congresso Internacional, ele propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. E é por isso que eu te convidei. Então, hoje nós temos como convidada a Carol Silva, que é bacharel em Educação Física aqui pelo Unisalesiano, que por sinal foi minha aluna, em 2010. Pós-graduada em Biomecânica pela Inspirar de Bauru, em 2019. Pós-graduada em prescrição de treinamento para grupos especiais e especialista em reabilitação, joelho, ombro e coluna. E hoje ela é proprietária de um estúdio, né, onde é realizado atendimentos personalizados e de um box de CrossFit. E esse é um dos principais motivos dela estar aqui com a gente hoje. O tema da nossa conversa, Carol, vai ser exercício físico e gestação, quebrando paradigmas. Sim. Por que eu coloquei quebrando paradigmas? Porque tem algumas coisas que até eu difícil. deixo meio assim, e hoje eu Na quero dúvida, que você mude a minha opinião. Eu tenho certeza que você vai mudar. Legal. Ana, eu quero te agradecer primeiro pela oportunidade de estar aqui, né? É muito legal ser ainda, depois de tantos anos de formada, ainda ser lembrada. Fiquei muito feliz com o convite, principalmente pelo assunto, né? Que foi, assim, uma coisa que eu consegui, que eu tanto vivi na teoria e consegui realmente viver na prática, né? Que é a atividade física na gestação. E eu, graças a Deus, tive, assim, a gestação dos sonhos de como eu sempre queria que fosse e eu consegui ter uma gestação saudável, com atividade física. Eu treinei até um dia antes do Lucas nascer. Foi, assim, maravilhoso. Eu acompanhei isso aí. E é assim, hoje eu dando aula, né, falando sobre o exercício na gestação, eu costumo falar, hoje é diferente. Hoje a aceitação da nossa profissão nessa área é diferente, Muito. né? Por que será que mudou tanto? Porque nós, profissionais de educação física, a gente está mais preparado, né? E a gente está mostrando que a gente não está, assim, a gente está preparado para fazer, a gente sabe quem é o público que está em nossas mãos e o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, né? Porque eu tenho certeza que antes não era assim. Por isso que uma gestante só chegava para o educador físico depois dos 3 meses da gestação e olha lá. E com indicação para fazer hidroginástica. Exato. Porque não tem risco na piscina. Nada de impacto. Então era só isso que era indicado. E isso passou muito tempo sendo assim, né? E a gente está vendo que a realidade hoje ela é diferente, demais. E assim, eu queria que você passasse para a gente um pouco da sua experiência como profissional, e é óbvio que você vai relatar a sua experiência, né, como mãe, como gestante, do parto, o que isso muda. É que assim, antigamente, né, a gente tinha poucos estudos, né? Sempre houve bastante estudos sobre relacionando atividade física com a gravidez. Mas hoje tem o dobro, o triplo de estudos relacionando os dois e só batendo martelo nos benefícios que isso traz, né? Por isso que antigamente só evitava o impacto, você não podia fazer nada. Antigamente as mulheres engravidavam e ficavam de repouso o tempo todo, né? Na cama, né? Então elas não poderiam nem fazer, nem... as atividades domésticas mesmo, né? Tipo, era como tratar uma doença, né? Tinha que ficar em repouso absoluto. Graças a Deus, né? Hoje, né, a ciência evoluiu muito. Hoje a gente tem muitos estudos provando realmente o contrário. Que o sedentarismo dentro da atividade física só traz malefícios, né? Para o feto e para a própria mãe, né? Exatamente. E eu costumo dizer assim, você está grávida porque você tem saúde. Né? Sim, a gravidez não tem nada a ver com doença. A não ser que você tenha alguma complicação e que se torne uma gravidez de risco. Aí é outra situação. Exatamente. Mas a gravidez, ela é saúde. Exatamente. Né? E você só está grávida porque você tem saúde. E aí, a partir daí, você tem que tratar a sua gravidez como algo saudável. Sim. E buscar. Né? Eu penso que existem duas situações. Existem mulheres que já
já são fisicamente ativas, né? Que já praticam, já têm o seu esporte, já fazem as suas atividades, enfim. E tem aí essa... né? Que é o público mais difícil de você conseguir acolher e conseguir recrutar essas mulheres para entender. Por isso que o papel do professor de educação física é tão importante, de conhecimento. Porque nós, na formação, né, nós aprendemos, né, a dar o treinamento para grupos especiais, né? Uhum. Porém, você precisa meio que convencer a gestante, no caso, né? Que você tem o conhecimento para aquilo, né? Não é só... Porque eles sabem que o educador físico, ele é preparado para aquilo, mas ela não está convencida que realmente ela pode confiar a vida do seu filho nas suas mãos. Exatamente. Então, por isso que o professor, ele precisa ter embasamento científico, não é só lábia, né? Ele precisa ter embasamento. O porquê que você vai fazer, o que vai te trazer de benefícios, como, quando, aonde, que momento. Então, isso, a segurança que o professor passa para a gestante é assim, é o divisor de águas. Eu falo para os meus alunos o seguinte, que a gente precisa prescrever um exercício, um treino, ok, você sabe, né? Agora, você tá com uma pessoa que está com uma alteração, ou vamos dizer, passando por mudanças fisiológicas intensas. Nossa, né? Intensas. Então, você precisa entender o que está acontecendo a cada fase dessa gestação, para você prescrever. Prescrever eu sei, só que eu preciso conhecer para quem eu estou prescrevendo. E saber o que prescrever para cada fase da gestação, né? Quais são as necessidades dela. Às vezes, alguns professores até deixam de atender por medo, tipo, se eu passar alguma coisa errada, eu posso, sei lá, matar o filho dela, posso trazer algum risco. Não aconteceria, porque a gente não tem estudos relacionando a atividade física com a mortalidade. Sim. Se não tem nenhum... se não tem nenhum... Como chama? Um risco. Se tem nenhum risco imenente, né? Se não for gravidez de risco, a gente não tem nenhum estudo hoje falando que a atividade ela é correlacionada com a mortalidade, com o aborto, né? O aborto. Então, mesmo que o professor com medo passe uma atividade física, vou passar só o básico e tal, ele ainda assim acertaria. Porque a atividade física, ela só traz os benefícios. Mas, lógico, você tendo um entendimento em qual fase, você aplicar um treinamento de força, que hora que você vai, até onde você vai levar o batimento cardíaco dessa gestante, isso é de suma importância, né? De importância, exatamente. Quando uma mulher, eu quero que você passe isso na experiência sua de gestação e se você já teve algum contato com outra gestante ou alguma aluna sua que pode ter passado por uma situação semelhante. Você é atleta. Para quem não sabe, né? A Carol, ela é atleta de CrossFit, não sei se outra modalidade, mas CrossFit, é assim que fala? É isso. Não então, mais tanto na ativa que nem antes, mas... Mas ela é uma atleta. E assim, nós já tivemos um caso aqui de uma paciente, uma gestante, que ela não era uma atleta, mas ela era uma praticante. E não sei se por dificuldade de engravidar, tanto o médico quanto a família proibiram. Inicialmente, proibiram ela de fazer a prática do CrossFit, né? E isso foi muito frustrante para ela. Aí vai pro Pilates. Eu sou super fã, eu sou super a favor do Pilates. Eu acho que ele é uma atividade excelente. Mas ela já era uma praticante, entendeu? E isso foi muito frustrante para ela, né? E eu sempre trago esse caso para discutir em sala de aula, tudo, porque assim, como você fazer com uma pessoa que já está nessa prática e de repente você poda ela? E infelizmente, as pessoas, os profissionais, né, da saúde que é o primeiro contato, que é o médico, né, obstetra e tal, às vezes eles não levam em consideração o estado emocional da gestante nesse momento, né? Então, como você tira uma atividade que ela sente prazer em fazer e sem levar em consideração o emocional, já que nos primeiros 3 meses os 3 meses de maiores mudanças fisiológicas, né, e emocionais na vida da mulher. Então, como que você tira uma atividade que ela sente prazer
por medo e receio de que algo aconteça. Lógico, se você tiver, né, algum risco, assim, tipo, realmente você não pode, porque você tem um risco iminente de aborto. Tudo bem, né, há casos e casos. Mas se a gestação está seguindo saudável, né, a partir das 6 semanas nós já conseguimos ouvir o batimento cardíaco do bebê. Se tá tudo bem, o batimento cardíaco, a formação ali, né, fetal, a partir mesmo do primeiro, descobrir a gravidez já é indicado fazer atividade física. Lógico que ela é mais leve até dar o 3º mês, que é quando eu faço o primeiro trimestre, né, o exame essencial de primeiro trimestre, esqueci o nome do exame. Da nuca, translucência, alguma coisa? É o exame o primeiro exame importante que faz translucência, se eu não me engano. que é no 3º mês da gestação. Aí, a partir dali, a gestante fica mais confortável ainda de fazer qualquer atividade física e inserir nos treinos, né, treino de força, que são mais intensos, que é realmente permitido. Mas desde o batimento do cardíaco do bebê com 6 semanas, eu já sou liberada para fazer atividade física, né? Tá. E aí a minha pergunta, você como gestante, quando você estava no início da gravidez, como que você fez? Você sentiu um medinho? Porque assim, eu sei, eu você não quer estudo, perder, eu sei, mas exatamente. tá acontecendo comigo. Exatamente. Até porque, para eu conseguir engravidar do Lucas, né, eu já tinha perdido 2 vezes, né? Tá. Bom, para quem não sabe, né, eu fiz fertilização in vitro, né? O Lucas veio de uma fertilização e eu já havia tentado uma inseminação, não tinha dado certo. Já tinha tentado uma fertilização in vitro, não tinha dado certo também. E o Lucas é da 3ª tentativa. Então, assim, eu não queria perder de jeito nenhum. Eu não poderia perder essa chance, né? Sim. Então, às vezes, você não quer fazer nada de errado. Tipo, eu sei que não faz mal, mas... Aí, sabe, dá um medinho. Mas eu falei, eu vou confiar no que a ciência diz, o que o meu corpo diz sobre isso e no conhecimento que eu tenho sobre isso, né? E... Desde quando eu descobri o meu médico, né... Da clínica de fertilização, ele ainda pediu para eu dar uma maneirada, ele sabia que eu já fazia atividade física há muito tempo, que eu era atleta e tal. Tirando o nome CrossFit, tá? Eu vou falar só como atividade física, né? Porque as pessoas às vezes denominam, ela faz CrossFit, é muito pesado. A gente vai falar já disso. Mas ele pediu para eu evitar exercícios de alta intensidade no começo, né? Até eu descobrir a gravidez, o que é super aceitável, né? Porque eu estava num tratamento, Claro. né? Porém, a partir do momento que eu ouvi o batimento cardíaco, ele falou, vida normal. Então, aí eu iniciei com o obstetra, né? Mas realmente, bate um medinho assim, por medo de perder. Não porque eu achava que a atividade física faria mal. Isso eu tinha certeza que não. Eu nunca tive questionamento sobre isso. Mas porque você passou, Mas né? porque... Você passou por uma situação anterior, então... Aí, voltando no ponto do estado emocional da mulher. Influencia demais, demais. Eu estava abalada emocionalmente. Então, eu precisava de algo que me fosse meu respiro ali. E a atividade física é isso para mim, né? Então, eu não poderia pensar na possibilidade de não ter aquilo, né? Eu me lembro de uma situação lá atrás, que uma conhecida nossa engravidou, e também ela praticava uma atividade física. Eu não vou citar o nome, mas se você lembrar depois. E eu me lembro que no início da gestação dela, ela parou. Eu lembro que ela até veio conversar comigo, a gente conversava muito sobre esse caso. E ela parou inicialmente. E isso para ela foi... Eu lembro disso, mas não tô lembrando da pessoa. É uma pessoa muito próxima a você. Muito próxima. Tá. Me lembrei. E eu não esqueço. Eu não esqueço, porque a situação dela foi, né? Eu lembro que no início, para ela, foi muito difícil ter que ficar afastada. Mas, se eu não me engano, acho que o médico, acho que ela foi meio que proibida mesmo, ou foi medo, eu não me lembro. Eu lembro que ela segurou um pouco e eu falava, não pode, tem que voltar, né? E aí, com relação à intensidade, o que você fala para nós sobre a intensidade dessa volta, desse... Tem as duas vertentes, né? A mulher que é sedentária e inicia uma atividade física na gestação, e a mulher que já é fisicamente ativa e ela só vai continuar, né? A mulher que é fisicamente ativa é muito mais fácil o caminho, né? O corpo dela já está adaptado para aquilo, o corpo dela já está acostumado, já está preparado para fazer as demandas do treinamento físico, né? E só pegar um gancho, só para não... Esse é uma questão. O corpo dela está acostumado. Você não pode tirar.
Esse é um E fator, você faz não pode mais mal tirar. ainda. Isso. Porque a pessoa que não faz nada e continua a não fazer, ela tem os malefícios, né? Da falta de atividade física. Mas a pessoa que está fazendo, parou e não inclui mais nada, é muito pior. É Exatamente. muito pior, porque ela tem a perda significativa, né? Quem não tem, ela não sente que tá perdendo algo que nunca teve, né? Agora, quem Isso. tinha todo um fortalecimento, toda uma base, toda uma força, um condicionamento, né? Cardiorrespiratório, enfim. Tem toda uma questão Nossa, metabólica. Tem exatamente. toda uma questão metabólica, E né? isso que influencia diretamente na diabetes, né, gestacional, né? Isso. Pressão Que é alta, comprovadíssimo, exatamente. né? Que é um dos maiores riscos da gestação, Isso. é a pressão alta e a diabetes gestacional. É o que é o mais falado em se evitar. Então, a pessoa que faz Exatamente. atividade física e para, às vezes ela tem até mais chances de ocorrer isso, né? Já a pessoa que é sedentária, eu sempre falo assim, a pessoa que é sedentária nunca fez nada na vida, inicia uma atividade física, vai pra academia, musculação. Uhum. A musculação, gente, a sala de musculação é o ambiente mais seguro que tem. É aparelho, é monoarticular, o aparelho te ajuda a fazer o exercício, né? Diferentemente do cross, que ele é considerado um esporte, né? Não que você não possa começar. Eu sou sedentária, engravidei, posso começar o cross? Pode, com toda certeza. Se o seu professor tiver conhecimento sobre, e ele vai saber adaptar todos os exercícios para você, ele vai saber te orientar em tudo que você pode fazer em todas as fases. É super indicado. Mas a pessoa, às vezes, que possa ter algum receio ou não, né? Às vezes não sente alguma segurança no professor. Academia é o que eu mais indico. Não indico hidro, não porque eu não acho que seja bom. É bom, né? Pro sistema cardiorrespiratório e tal. Mas a mulher na gestação, como todas as fases, mas na gestação exclusivamente, ela precisa de ganho de massa muscular. Ela precisa preparar o corpo dela em relação à massa muscular para receber um feto, para preparar uma vida, né? Exatamente. Eu costumo falar assim, eu pergunto às vezes para as minhas gestantes, você programou a sua gestação? Pouquíssimas falam programei, né? Pouquíssimas. Uhum. Mas o que é o programar? O programar é você, eu quero engravidar, eu vou engravidar pro ano que vem, então vou me preparar estruturalmente, financeiramente principalmente, mas e o seu Não corpo? esquece fisicamente. E seu corpo? Você Esquece. preparou seu corpo para receber, para participar dessa Sim. mudança? Porque muda tudo. A estrutura Muda. musculoesquelética faz parte, né? Mas todos os órgãos, tudo vai mudar, Os né? primeiros A 3 questão meses, é muito você se punk. sente... E eu sempre fui muito ativa, né? Eu acho que até o do tratamento, até eu voltar a fazer atividade física na gestação, acho que eu fiquei 3 semanas sem treinar, né? Que foi o período lá que eu tinha que fazer a implantação, enfim. Mas, assim, os primeiros 3 meses eu já ativa, tenho um histórico, né, de competição e tal, né? Os primeiros 3 meses você se sente sugada. Que você senta, assim, no sofá e você não consegue levantar. Você se sente sugada. E, realmente, sua energia tá sendo sugada, porque tá Claro. sendo todo pro seu feto. Exatamente. Aí eu ainda questionava a Evelyn, me falava, amor, se eu que sou fisicamente ativa, treino todo dia, tenho força, condicionamento, eu falei, eu tô me sentindo desse jeito, imagina uma pessoa sedentária acima do peso, nos primeiros 3 meses de gestação. Morre. Deve estar Morre, sofrendo fica, muito. E aí entra mais um Fica motivo aí, para ela não ir pra não atividade ir, física. exatamente. Ela, como que eu vou fazer exercício? Eu não tô aguentando sair do sofá. Não tem disposição, fica lá, ai, não aguento, eu tô morrendo. Exatamente. Não Aí sei é o quê. onde eu bato a tecla, tipo, que a Isso. pessoa não sente falta do que não tem. Ela não vai sentir falta de se sentir bem com a atividade se ela nunca fez. Exatamente. E ela precisa, não é só por você. E nessa hora a gente tem que deixar de ser egoísta. Eu não gosto, tudo bem, você não tá fazendo por você, você tá fazendo pelo seu feto, que, consequentemente, você vai estar vendo que tá sendo pra você também. Exatamente. E querendo ou não, o início da gestação a gente sabe o quanto é difícil, né? Por todas as mudanças bruscas, que começam muito intensas e de uma hora para outra, né? Depois seu corpo vai se adaptando. Só que o mais pro final, por mais que você tenha um corpo preparado, por mais que você controle o ganho de peso, que esse é um também fator extremamente importante do exercício, né, para gestação,
mas muda, Muda né? muito, Você, super magra, com corpo excelente, musculatura, tudo preparado, seu corpo mudou, seu centro de gravidade mudou, né? Então tem Exatamente. toda uma questão de acentuação da lombar, tem questão de assoalho pélvico, tem questão de peso ali em Sim, sim, cima, sim. né? E que se não prepara, é assim, independente de parto, eu não tô nem pensando em parto, tô pensando na gestação, Aham, de você né? ter uma Porque é para gestação todo ativa, mundo, né? Exatamente. exatamente. Porque, assim, aí você fica grávida, você não ganha uma licença maternidade desde a hora que você fica grávida, né? Então, você tem que continuar Exatamente. trabalhando, tem serviço de casa, você quer socializar, né? Você quer ter uma vida ativa, né? Com seu parceiro, parceira. Você quer continuar sua vida normal. Sim, claro. Então, você gerar uma vida sem pensar em todas essas possibilidades, a atividade física, ela não tem como ficar de fora, né? E por isso que tem que entender sobre as fases, porque no final você já tem que desacelerar, né? Porque é o que a gente fala, a barriga, né? Ela cresce a um ponto assim que ela te muda totalmente do centro de gravidade, né? Então você tem que vir num trabalho disso, pensando nisso. Então, assim, o começo ele é bem levinho, né? Com fortalecimento geral, né? Com exercício de condicionamento, exercício de força, porém, né, não altas cargas. Porém, no segundo trimestre, é a melhor fase da É. gestação, a melhor fase do treinamento. Assim, você desbrava o mundo nessa fase. Você tá bem humorada, seus hormônios estão bem regulados, sua força aumenta. Então, nessa fase, assim, que eu falo, tá grávida, deu 3 meses, vai viver, porque você precisa aproveitar essas 3 meses, assim, que você vai ganhar condicionamento, vai ganhar força. Então, o treinamento de força nessa fase é de extrema importância. Na literatura hoje, a gente consegue trabalhar com carga de 70%, 80% do RM, né, da repetição máxima, para uma gestante. Então, assim, uma mulher que já é treinada, entrar no segundo trimestre da gestação, ela consegue fazer trabalhos de força de 70%, 75% da repetição máxima, assim, carga alta, pouca repetição e fazer trabalho de força real, sem prejudicar nada, 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 nada o bebê. Isso para uma mulher que, é assim, existe uma diferença, óbvio, você já citou também. Em questão desse trabalho de força nessa porcentagem, sim, para mulheres ativas, né, que já treinavam, porém, para mulheres sedentárias, o trabalho de força, ele existe, deve existir, né, porém, a gente não consegue se basear por RM, porque RM é a repetição máxima, né, Uhum. de um exercício, né, então, quando a pessoa é sedentária, a gente não tem esse parâmetro, né? Qual que é o máximo dela? Eu não sei, ela é sedentária. E eu não tenho como fazer um teste de carga máxima numa gestante, né? Sim. E a gente não tem essa segurança de fazer isso. Então, a gente vai pela percepção de esforço, que é a Ok. escala do PSE, né? Que a gente fala de 1 a 10, onde 1 é extremamente leve e 10 é extremamente extenuante e impossível de fazer. Então, a gente usa, né, a escala de Borg, né? Escala de A Borg, gente é. usa a escala de Borg como avaliativo, Uhum. antes, durante e depois da atividade física. Então, assim, é, a escala de Borg, ela dá uma segurança para o professor e segurança para o aluno. Porque o aluno, por mais que ele seja treinado... o aluno, né, a gestante. Por Uhum. mais que ela seja treinada ou não, ela não tem noção do esforço. Às vezes o batimento está muito alto e ela acha que... Ai, meu Deus, fui muito rápido. E na verdade não, às vezes ela tá numa percepção de esforço, numa nota 7, 8 ali. E é o que a gente orienta, falar, você tem que ficar numa escala de percepção de esforço de 7, 8, percebeu que está indo num 9, que é uma atividade difícil, levada a extenuante, você tem que desacelerar, aumentar o tempo de descanso e tal. Mas, às vezes, algumas mulheres, às vezes ela está numa escala de esforço de 5 e Já ela acha já que quer tá. parar porque tem medo. E não, você tem que ouvir seu Mas coração batendo forte. aí vem a sua fala inicial do Exatamente. profissional saber, e principalmente passar confiança para que ela possa realmente seguir, É, né? nos ouvintes tem alunos também ouvindo podcast? Tem Ah, alunos legal. Então, uma também. dica bem legal, para quem é aluno ou já é formado, uma dica bem legal que eu uso para cada gestante é usar o Parabéns para Você. Não sei se já ouviu falar. Quando o aluno, a gestante está lá, vai terminar a série dela.
ela terminou a sequência de série de exercícios dela, ela terminou, ela tem que conseguir falar o parabéns pra você sem pausa. Então, ela não vai cantar o parabéns pra você. Então, ela terminou o exercício A, B, C. Terminou essa sequência, que seria o tempo de descanso, ela vai falar parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ela tem que conseguir falar essa frase sem pausa. Parabéns pra você Tá. nessa data querida. Quer dizer que ela já tá numa escala de 9, 8, 9, então é melhor Entendi. desacelerar um pouco. Então, se às vezes o professor não tá sabendo ter essa sincronia com o aluno, e o aluno também tá meio perdido, às vezes treina sozinho, né? Não é todo mundo que consegue ter personal. Às vezes a gestante tá treinando sozinha, tipo, será que eu tô me esforçando muito? Terminou a sua série? Na hora. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de Vou vida. fazer esse teste Conseguiu comigo, falar, sim. é muito legal. Mesmo sem ter gestante. E A gente essa... fala que é o teste de falar, né? É E mais é ou menos o um talk teste. test, né? A É, gente chama talk de talk teste, test. E exatamente esse ele. talk test, ele é usado em qualquer tipo de situação avaliativa de exercício. Só que cai muito bem na gestante, porque pela a questão emocional de medo. Então, é bom ela, tipo, não, tá, eu consegui falar a fala inteira, eu tô cansada, óbvio, né, vou falar Mas não está palavra, mas eu não tô ofegante. pausando muito as palavras, Aham. então beleza. Então, essa intensidade que eu tô trabalhando aqui é saudável pra mim, é saudável pro meu feto e eu posso continuar, entendeu? Isso dá uma Interessante. segurança. Muito bom. Fica a dica, hein, gente? Presta Essa atenção. dica é boa. Essa dica é boa. Você falou da musculação. Hoje, se chegasse uma gestante para você, né? Sedentária, e você tivesse que orientar, encaminhar ela, você encaminharia, o que você faria? Primeiro de tudo, né, você perguntar o que ela gosta de fazer, né? Porque às vezes fala, ai, Carol, o que eu fazer? Não, vai fazer o crossfit que você pode, fica tranquilo. Mas ela não gosta. Vou falar pra ela fazer algo que ela não gosta. Ah, vai fazer academia, que é o mais seguro. Ah, eu odeio academia. Tá bom. Então vamos achar uma atividade física que você goste. Ah, eu amo natação. Então você vai fazer a natação. Essa é a atividade física que você tem que fazer. Então, assim, as pessoas gostam de colocar muito em caixinha, né? Em primeiro lugar é a musculação, aí depois vem não sei o quê, não sei o quê. E não tem uma classificação de qual é o melhor e qual é o pior. O melhor pra mim é o cross, mas às vezes o melhor pra você é a peteca. E tá tudo bem, E tá porque tudo bem. a atividade física é sobre gosto e sobre fazer bem feito aquilo que você gosta. Porque você precisa da sensação de prazer. Então, você tem que escolher a atividade física que você mais se encaixa e dentro daquela atividade física tem as adaptações dentro, entendeu? Lógico que tem algumas atividades, né, que elas trazem mais benefícios, como a musculação, o cross, que é uma mistura, né, de treinamento de força com condicionamento. Porém, a pessoa tem que fazer o que ela mais gosta, não tem como eu obrigar ela a fazer algo que ela não goste só por... Você sabe que eu falei que você ia me quebrar paradigmas meu, principalmente, e é verdade. Porque o cross, a gente fala assim, que nem o crossfit. Você fala o crossfit, Nossa, já pessoal. imagina aquelas coisas É. absurdas, de muito Vou impacto, de chegar lá, já intensidade vou erguer máxima. aqueles pesos. Isso. E não é, E não é né? assim. Você tem E que isso não é assim nem para quem nem gestar. tá gestante. Então, assim, a pessoa que tá gestante, ela tem mais cuidado ainda. Por isso que ela deveria ter mais segurança em ir, porque ela vai ter mais cuidado, assim, o professor vai ter Exatamente. mais cuidado com ela, né? E, assim, no cross tem professor que olha, que orienta, você não faz nada, tipo, eu acho que eu vou pegar aquele peso hoje. Não, você não vai pegar aquele peso hoje. Você vai pegar o peso que eu vou falar para você pegar, porque é eu que estou orientando a sua aula, eu que monto, eu que sei o objetivo da aula para aquele momento, né? Então não é largado. Então é um ambiente um Sim. pouco mais seguro também, porque o professor tá ali planejando tudo, mas realmente as pessoas já têm essa ideia, né? Vou chegar, vou erguer aquele peso, vou subir naquela barra. Não. É. Antes de você conseguir pegar naquele peso, a barra, aquelas anilhas daquele tamanho, você vai aprender a fazer o movimento com o PVC. Estando gestante ou não, você sendo marombeiro ou não. Você vai pegar o PVC, a gente vai te ensinar sobre o movimento, te ensinar como faz o movimento, a gente vendo que você tem repertório motor para aquilo, a gente consegue fazer um gradativo de carga, né? Progressão de carga. E se você não tiver repertório motor, você vai precisar primeiro ganhar repertório motor para depois existir a progressão de carga, que é o que é menos falado dentro do cross. E talvez nem seja menos falado, menos mostrado. Porque é o que eu falo, a pessoa que começa o cross sedentária, começou o cross, ela nunca vai gravar e nem postar nenhum vídeo dela no início.
por vergonha, porque acha que tá fraca, porque não sabe direito o movimento, porque não tem muita coordenação. Então, ela não vai postar. Talvez ela poste e guarde pra ela. Aí, na hora que ela tá mais forte, ela tá mais condicionada, ela tá conseguindo já pegar aquelas anilhas lá, lá, agora eu vou mostrar. Agora eu vou gravar e vou postar. Aí ela grava e posta, você que nunca fez, fala, eu não vou fazer isso, que eu chegar lá vou fazer isso? Você tá doida, essas meninas doidas e tal, deve treinar há anos. E não sabe do processo que ela sabe teve, que ela passou. que ela usou a barra de PVC, que ela usou anilha. A gente tem anilha de madeira, que é só para simular o movimento, a pessoa aprender o movimento, né? Então, assim, o processo inicial ninguém posta, ninguém mostra. Por isso que todo aluno que chega lá na Taurus, eu falo, grava você treinando. Ah, mas eu não gosto de postar. Eu falei, não é pra postar, é pra guardar pra você. Porque daqui 1 ano, na hora que você vê a evolução do seu movimento, da sua força, e não tô falando nem de estética, eu tô falando da evolução física mesmo dentro do rolê todo. Aí a pessoa consegue, tipo, dar valor, tipo, olha como eu comecei e como eu tô hoje. Então é essa parte, essa lacuna que fica, um vazio assim, que é onde as pessoas não conhecem e julgam o cross por, é uma atividade física muito pesada, muito intensa. Mas dentro do cross, ela tem vários níveis de adaptação. Eu vejo assim, eu até comento, o problema é que tem muita gente aí, pública, né? E que posta muita coisa, mostra muita coisa, né? E as pessoas não têm o conhecimento para interpretar aquilo lá. Sim. Então, assim, eu quero fazer igual, eu quero isso, né? Mais ou menos também. Eu quero e eu vou fazer. Só que não sabe que por trás daquilo tem todo um acompanhamento, tem todo um preparo. Não é você chegar e fazer de qualquer jeito. Né? Você tem que procurar realmente quem sabe daquilo, quem entende, quem tem conhecimento e ponto. Exatamente. Tanto que no perfil da Taurus, né, a gente posta todos os dias stories. E muita gente pergunta se lá a gente só atende mulher. Porque 99% do nosso público é mulher. Porém, nós temos homens, né? Temos alunos lá, né? Normal, atendemos todos os tipos. Mas as mulheres se sentem mais acolhidas em estarem lá. Pelo nosso jeito, né? E a gente mostra realmente a iniciação do cross. A gente não mostra a performance, quem vai pro campeonato, a gente mostra a iniciação. Então, quando a gente posta as stories, dificilmente você vai ver um story dos homens fazendo. Não porque eles não sabem nada, eles fazem tudo. Mas um homem forte fazendo não é algo novidade. Tipo, nossa, ele tá conseguindo. Não, ele tá conseguindo, o homem é forte mesmo. E realmente não é difícil pro homem ele conseguir ganhar força. Agora, nos stories, você vai ver. Uma aluna nossa chama Selma, ela tem 59 anos. É ela que vai pro stories. Porque é ela que a gente precisa motivar outras pessoas. A gente usa ela para motivar outras pessoas. Que independente da idade, você vai conseguir fazer seu treino e você vai ter adaptação. Então, assim, no treino da sala, eu e você, a gente vai fazer o mesmo treino. Igualzinho, o mesmo tempo, o mesmo movimento, a mesma quantidade de repetição. Só que eu vou fazer com a minha carga, você vai fazer com a sua. Se você precisar descansar mais que eu, tudo bem. Se você não precisar, tudo bem também. Porém, a gente vai fazer o mesmo exercício, só que cada um seguindo o seu caminho dentro do seu condicionamento. Isso. E é isso que é o divisor de águas do cross. E por isso que ele tem tanta pessoas que... O lado bom, que muita gente se simpatiza por isso, e muita gente, às vezes, não gosta porque não sabe que existe essa possibilidade de adaptação. E eu fico feliz porque, assim, claro que eu fui dar uma olhada, né, em alguns artigos, algumas coisas pra gente bater papo. E, assim, eu vi alguns que falavam do cross, mas falavam assim, porque geralmente eles fazem comparações, né? Aí coloca o Pilates, coloca um outro, sei lá, uma hidro, alguma coisa com cross, então eles sempre... E assim, e eu vi agora artigos mostrando isso que você tá falando. Esse benefício, o que foi legal no resultado do trabalho, sabe? Então, assim, tá conseguindo mostrar. É que é difícil achar muito estudo, tipo, na prática, assim. Foi realizado um estudo que tantos gestantes, revisão, na prática do cross, tal, porque não tem como você aplicar algo avaliativo na gestação, porque não é seguro, né? Então, não tem como você avaliar dentro, assim, os efeitos dentro da gestação, porque não é 100% seguro aquilo, né?
Então, assim, hoje, graças a Deus, tem bastante estudo, né? Falando sobre, né, os benefícios, né? Isso, E tem o mesmo. cross está sendo mais falado hoje em dia, né? Então, agora ele está sendo incluído dentro das atividades. Tanto que a Gi levou o pessoal do terceiro ano Isso, lá no cross para eu vi, é. conhecer. Porque agora o cross entra também junto, né, em uma das matérias, assim, como atividade física em academia. Então, assim, ele está sendo mais incluído e os estudos está tudo em cima dele, né? Porque é um esporte novo, né? Ele tem desde 2006, se eu não me engano, 2009. Não lembro, posso estar errada. Mas, assim, faz tempo, mas não tem tanto tempo de estudo em cima, Sim, né? Que claro, agora que se popularizou, assim, é um boom, né? Toda cidade, por pequena que seja, tem um cross, tem o né? cross. Exatamente. E assim, por, por essa fala de ele estar mais em evidência e estar mais, assim, apesar de ser novo em relação aos outros, ele está aparecendo mais, Sim, né? É aonde os públicos, como gestantes e outros, vão buscar também. Eles também exatamente. querem, Querem. né? E aí o profissional tem que. E aí Sim. é para isso que a gente está aqui. É. A gente está aqui para mostrar a importância do exercício na gestação, quais são os benefícios e mostrar o que é possível através de Sim. E determinados lá no Cross esportes. a gente teve bastante contato, a gente teve bastante alunas, assim. O pessoal fala que a água da Taurus é batizada. Que bebeu água de lá e engravidou. Porque, Que bom. nossa, passou muita gestante lá, Sério, muita, olha que muita. bacana. Todo ano, pelo menos, tem uma, duas gestantes com a gente lá. E elas se sentem seguras de começar a gestação no cross e terminar a gestação no cross, né? E E elas não continuar vê a no hora de cross, voltar voltar. para continuar. Então, assim, é possível. As pessoas precisam parar de perder o medo. E mesmo que tenha medo, tenham coragem de conversar com o professor. Professor, eu tenho receio de começar o cross. Eu posso, eu não posso? E se Posso. você Então, o não que que eu sentir tenho que segurança do fazer? professor, não faça. Procure uma pessoa que vai É, te dar a o segurança. professor tem que te dar Tem que te segurança, dar porque segurança, ele não, o que exatamente. ele te falar, ele não tá inventando da boca para fora, né? Ele tá te dando embasamento, né? Acredite no que ele tá falando, né? Então o professor ele precisa estudar, ele precisa Claro. se atualizar sobre o assunto e eu ter passado isso na prática, nossa, me deu mais segurança ainda de atender as outras, porque eu vivi na prática o que eu tanto falava na Falava. teoria, né? Seu parto. Ai, eu queria muito normal, né? Treinei muito para ser normal, né? Treinei muito, não. Eu me preparei Se- para que, se acaso acontecesse normal, eu gostaria de vivenciar essa parte. Mas o Lucas estava muito preguiçoso. Tava dando 42 e ele não queria nascer. Ah, E ele tava tava. gostando do forninho. O forno tava ótimo. E eu treinando horrores, com a barrigona enorme, assim. Lógico que nessa fase, nas últimas 4 semanas, eu tinha desacelerado bastante, né? Eu já tava treinando 3 vezes na semana, porque eu já tava mais cansada. Eu já tava fazendo mais exercícios de fortalecimento do que de força, né? Porque aí nessa última fase, os 2 últimos meses, você cai, né? Os Dá, exercícios é. de força e começa a fazer mais mobilidade, só o fortalecimento ali, só para manter a massa muscular, manter a força que você já adquiriu e que você Uhum, já tinha, né? Porque a intenção é não perder, então você só mantém o que você já tinha e perfeito. ganhou. E então o foco é outro nesse finalzinho, né? Mas assim, ele tava super preguiçoso. Eu tava indo pra 42, ele não queria nascer. E aí o obstetra falou: se você quiser esperar, a sua gestação tá muito saudável. Se você quiser esperar, a gente espera, mas eu não indico porque começa a entrar numa gestação de risco, né? É. E você esperar demais, né? Aí eu já tava muito curiosa pra conhecer ele, tava morrendo de curiosidade pra saber como que era o rostinho dele. Falei: ai, não, vamos marcar. Então eu treinei, o meu último dia de treino foi na quarta, ele nasceu na quinta. E o pós-parto? Nossa, muito rápido, muito rápido. Eu precisava de ajuda para levantar e sentar no primeiro dia, por causa do corte da cesárea, né? No segundo eu já conseguia fazer isso sozinha, mas um pouquinho mais devagarzinho, né? Pela uma sensação que parece que se você vai esticar, parece que você vai rasgar no meio. É, É uma sensação, né? No terceiro eu já tava normal. Normal, andando é. normal, fazendo as coisas normal, descendo, subindo, lógico, né? Que é uma cirurgia, né? Então você não pode abusar, fazer força nem nada. Mas tava super bem. No terceiro dia nem parecia que eu tinha feito cesárea, né? Então foi a recuperação. Isso é algo muito importante. O preparo físico, ele não é importante só para gestação. A gente fala de gestação, mas é por conta do ganho de peso, por conta da mudança, né? Enfim, mas a gente tem um parto, seja ele normal ou cesárea, claro que no parto normal vai exigir mais do músculo, É, né, dessa força, tudo vai exigir mais.
Porém, a recuperação na Putz. cesárea é impressionante. É. Então, assim, o exercício, ele é importante antes, durante e depois. Exato. Sem, assim, ser mais importante em uma fase ou na outra, para todas as Todas as fases. fases é É de importante. extrema importância. Então, gente, vocês que estão querendo ser profissionais, que estão aí buscando conhecimento, quem já é profissional e de repente tem o receio de trabalhar com um público gestante, pensem nisso que a Carol falou, que eu acho que assim, é a pessoa mais indicada para falar pelo conhecimento que ela tem, por tudo que ela estuda e pela prática. Prática com as gestantes e prática que ela teve, a vivência dela de vida, né? Que Foi uma foi especialização plus essa. um episódio aí, único na vida dela, com certeza, porque essa experiência, ela e Ela é ela me única, falou, né? E os benefícios de eu ter treinado, né, a gestação inteira, reflete na vida do Lucas hoje, né? Com certeza. Ele tem um sono regulado, ele come super bem, o que influencia muito, né, o que a mãe come e como a vida que a mãe leva durante a gestação influencia muito depois que o bebê nasce, né? Demais. Então, assim, às vezes as pessoas também se esquecem disso, acho que para ali só na gestação. Ela continua. O que você fez a gestação inteira, o seu filho vai levar por grande parte da infância e para a vida inteira. Com o certeza. Que você fez na atividade física durante a gestação. Com certeza. É muito legal. Tô muito feliz de ouvir você, tô muito feliz de você ter vindo partilhar do seu conhecimento, que é maravilhoso, né? Com as pessoas, eu tenho certeza que tem muita gente aí que vai se beneficiar desse conhecimento e que vai buscar, quem tiver interesse. Não é tiver interesse em trabalhar com gestante não, viu? É em trabalhar, porque a gestante ela vai aparecer. Ela vai aparecer onde você estiver, ela vai aparecer. Então é importante você conhecer e estar preparado para isso. Fico muito feliz. Nossa, tô feliz demais de ter vindo muito aqui. Obrigada por você ter vindo. Foi assim, um tempo que a gente falou assim, vai voar a gente vai bater um papo e vai passar muito rápido, e passou realmente. Passou. Nossa, eu fiquei muito feliz com o convite de estar aqui, de falar sobre isso, que é um assunto tão importante, que tantas pessoas às vezes têm receio, né? E é tão importante a gente falar sobre isso, né? Sobre disseminar o lado bom da atividade física. Exatamente. E de qualquer esporte que tenha, né? Então, espero que a partir desse episódio, desse podcast, a gente tenha levado mais conhecimento bom para as pessoas, né? Mudado a cabeça de um pouco das pessoas, mexer um pouco, né? Tipo, questionar, não tinha pensado dessa forma. Exatamente. E se eu conseguir pelo menos uma pessoa pensar diferente em relação a isso, eu já... E vocês aproveitem, quem não conhece, segue a Carol, segue o Box, né? O Taurus. Centro de treinamento. Isso, e segue a Carol, que tem muita coisa. Ela não trabalha só com o CrossFit, tem muitas coisas maravilhosas que ela tem para poder passar para vocês. Legal. Viu? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu tenho certeza absoluta que eles ganharam muito. Eu ganhei, né? Porque assim, e é muito gostoso você ver a evolução de um aluno, de um ex-aluno nosso. É verdade. É muito gostoso você ver. Ela já foi minha personal. Verdade, né? já dei aula pra Já Ana. deu aula. Quem sabe um dia a gente volta, Vai voltar. né? Mudanças na vida, eu não consegui mais praticar atividade física aqui, mas eu tenho um carinho muito grande, uma admiração enorme por você como pessoa e pelo seu trabalho, tá? Obrigada. Desejo muita felicidade para você, para Evelyn, para o Lucas, que eu ainda vou conhecer. Sim. Obrigada por tudo, um beijo. gente. Obrigada com Deus e muito obrigada. Eu que agradeço. Unisalesiano agradece a sua presença. Eu que agradeço. Com certeza. Até a próxima, se Deus quiser. Isso aí.